Seja bem-vindo ao Luz do Compliance, histórias, carreira, integridade. E aqui a gente vai conversar sobre trajetórias, decisões e também integridade na prática. Eu sou Márcio Luz, hoje estou com Humberto Mota Filho, que é consultor jurídico sênior no BNDES e também presidente do Conselho Empresarial de Governança, Compliance e Diversidade, da CRJ, Associação Comercial do Rio de Janeiro, no qual eu também faço parte junto com o próprio Humberto. Eu queria inicialmente, né, para quem está apenas nos escutando, essa gravação ela é remota, enquadrado do peito para cima, no ambiente neutro. Eu estou usando camiseta preta, fone de ouvido branco e, como eu gosto de dizer, sempre careca. Esse é meu marketing pessoal. Humberto, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui. Eu queria passar primeiramente essa palavra para você, para que você possa dar um oi e também fazer a sua autodescrição. Olá, Márcio, é um grande prazer estar aqui com vocês no Luz no Compliance, meu querido amigo. Eu estou aqui também no formato de quadrado, com uma camiseta clara, um pouco de cabelo ainda, né, escuro e com um quadro aqui atrás. E ansioso aí por esse bate-papo. Obrigado, Humberto. Eu estou muito feliz, primeiramente, de você ter aceito o convite de estar aqui comigo, uma pessoa que a gente se conhece há muitos anos, e eu já quero falar uma coisa que é muito legal, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, acho que foi lá em 2020, eu acho que foi isso, faz um tempinho, e eu lembro que você falava: "Márcio, a gente tem que levar a governança lá para o Rio de Janeiro, você me ajuda a trazer eu com um carioca que mora em São Paulo", e a gente vem juntos nessa jornada de levar cada vez mais governança, riscos e compliance, e você me convenceu de ir para a CRJ. Então eu te agradeço realmente por primeiro ter me trazido, né, me ter movimentado para fazer esse eixo São Paulo-Rio, né? Hoje eu resido em São Paulo, mas estou muito no Rio, todo mês junto com você. Eu fico muito feliz. E o segundo ponto, agradecer, é de realmente você estar aqui comigo nessa conversa, nesse novo projeto, que eu foco muito grande na carreira do Humberto, que eu particularmente admiro muito por muitos anos ali de profissional, também está na área acadêmica, isso para mim faz muito sentido. Mas eu gosto sempre de começar com o quebra-gelo. E eu gosto do quebra-gelo trazer um lado de curiosidade às vezes. E eu queria te perguntar, qual foi uma decisão profissional no teu lado aí, profissional, que realmente você tomou nos últimos anos, que mudou algo na tua vida e que qual foi o critério por trás dela, né, para efetivamente você ter tomado essa decisão? Você pode compartilhar com a gente? Com o maior prazer, Márcio. É uma felicidade estar aqui com vocês. Parabéns por essa iniciativa do Luz no Compliance. E sendo bem objetivo aqui para você, nos últimos anos, talvez um pouco mais de 2 anos, eu assumi um desafio de estudar um pouco mais a agenda ESG, né, a agenda, de transição energética, a agenda transição climática. E por quê? Porque além da nossa atuação na consultoria jurídica do BNDES, né, e como professor visitante da FGV, eu entendi que como profissional eu estaria sendo ficando para trás, na verdade, se eu não encarasse com seriedade um desafio de me informar, de me preparar melhor para esse mundo em transição. E isso tem tudo a ver com governança, tem tudo a ver com compliance. ah, né, aqui eu ainda moro no Rio, uma cidade com grandes desafios energéticos, de transição energética, da gente sair da dependência do petróleo para novas formas de sustentabilidade aqui no estado. O Brasil já tem uma trajetória muito positiva de energia limpa, né, também, com relação a questões da economia circular. Então, sendo bem objetivo para responder a sua pergunta, eu assumi esse desafio de me preparar como profissional para esse mundo em transição. É claro que, eu tive muito mais dúvidas do que respostas durante, os estudos que eu fiz, os artigos que eu publiquei, as aulas que eu dei, mas eu acho que isso faz parte do caminho. Eu acho que essa sensação, de, novos horizontes, novos desafios, muita às vezes um pouco de ansiedade, também um pouco de perplexidade, um pouco, de de surpresa, né, com as nossas
descobertas, eu acho que faz um profissional também querer se, ah, reinventar, querer se aperfeiçoar, dentro de critérios muito objetivos, de desafios muito objetivos que essa transição energética climática nos coloca. E mais uma vez, quer dizer, isso tem tudo a ver com governança e compliance, porque é gestão de risco na veia, é é cultura, né, é formação, desenvolvimento de nova cultura empresarial, nova cultura, inclusive pessoal mesmo. Então, eu acredito que seja isso, assim, talvez uma coisa que me impactou realmente nesses últimos anos, sem dúvida foi isso, esse desafio que eu me impus, né, foi uma coisa pessoal mesmo, de procurar me tornar um profissional que entenda melhor esse momento da economia, esse momento do país, do mundo, que é uma verdadeira transição para um novo modelo de desenvolvimento, de vida, de trabalho, de família, que é essa transição energética e climática. Sabe, Humberto, quando eu penso eu moro há muitos anos aqui em São Paulo, já tem 19 anos já morando aqui, e é isso, né, eu sempre tive essa visão, né, do estado do Rio, né, por ser carioca, esse lado da energia, a energia é muito forte, sempre foi muito forte no Rio de Janeiro, e e a base muito do estado, muitas vezes a gente pensa no petróleo, e aí você está falando de transição, toda essa mudança, e levar o Rio de Janeiro para essa ótica também, né, acho que é muito importante de diversas transições. Eu admiro também você, que você traz muito essa ótica para sair do eixo só São Paulo e trazendo para o Rio de Janeiro. Isso também acho que é um lado muito importante. Quando você traz também a questão de riscos e culturas, né, fala: "Pô, energia tem diversos riscos", é uma mudança que, assim, que ela vem mais acentuada nos últimos anos. Eu não sou o maior especialista nisso, eu sou mais usuário disso do que efetivamente, né, estudioso, né, na parte de transição energética, mas realmente, eu vejo um caminho e vejo até pelos clientes hoje aqui, né, do ouvidor, vindo, né, e sendo cliente de uma energia de uma forma completamente diferente do método que talvez a gente imaginasse há 20 anos atrás. Essa é a verdade. E é uma mudança de cultura, né, quando você fala de cultura pessoal, cultura profissional, cultura da empresa, então são culturas que estão sendo implementadas cada vez maior. E só que agora eu vou voltar na sua carreira. E quando eu gosto de iniciar, eu gosto de sempre pensar na carreira, às vezes dividida em blocos. Eu falo muito dos meus blocos, né, eu fui transitando em blocos ao longo da minha vida e é legal, né, a maturidade nos traz esse olhar para trás e ver o bloco, né, como ele funcionou. Eu queria te perguntar, Humberto, se você fosse resumir a tua carreira, eh, qual foi a virada, né, de chave que você foi para esse lado de governança, para esse lado de compliance? Eu já te conheci nele, mas como é que foi? Conta para mim como é que foi virar para esse lado, né? Né. É interessante porque, antes de casar com a minha esposa, né, ela já trabalhava com compliance, isso no início dos anos 2000 em Hong Kong, no Hong Kong Shanghai Bank, e já falava de compliance, dos desafios da gestão de risco. O setor bancário sempre foi um setor muito pioneiro, até pela alta regulação e pela alta volatilidade, instabilidade, dos riscos financeiros e, então ela já me falava muito disso, e eu já registrava isso. Eu entrei no BNDES, na verdade eu estava indo fazer um mestrado em Direito Internacional na Universidade de Warwick em 1º de outubro de 2001, e era exatamente o mesmo dia que eu fui chamado pelo concurso que eu tinha feito para entrar como advogado concursado do BNDES em 2001. Então eu tive que fazer uma escolha, ou ir para o mestrado de Direito Internacional ou entrar para o BNDES. Então, meio que o destino também me levou, né, e não me arrependo, né, da carreira do banco. Eu participei em várias áreas de planejamento e gestão financeira, da área de comércio exterior, no gabinete da presidência, assessorando diretamente os presidentes, e agora eu estou na consultoria jurídica. Então acho que eu fiz uma carreira sólida, e uma carreira estável, e uma carreira que me permitiu também ainda estudar, né. Eu fiz meu doutorado em ciência política estando no BNDES, então acho que a vida também tem um pouco dessas trilhas, assim, vamos dizer, dessas bifurcações você tem que escolher. No caso do compliance, você vai lembrar que desde as
revoltas de julho, né, em 2013, se eu não me engano, já, o país passou por um momento de questionamento do governo, das políticas públicas, das escolhas públicas, né, e também, dos malfeitos, da corrupção. Isso impactou todas as instituições, todas as pessoas, né. E voltando ao BNDES, a gente sentiu, isso muito forte lá, porque a gente tem uma história de dedicação, de espírito público, mas há 10 anos atrás, um pouco mais, nesse ambiente de muito questionamento sobre as instituições e de muita desconfiança das instituições, o BNDES também foi atingido na questão da transparência. Muitos chamaram o BNDES de caixa preta. Dentro desse contexto, também havia a Operação Lava Jato, né, que atingia a política, que atingia várias outras instituições do Brasil, e vários colegas do banco resolveram então fundar o Instituto Compliance Rio, para demonstrar que nas instituições públicas e nas instituições privadas, né, existia compliance, existia gente séria, existia gente preocupada, em tornar as instituições mais confiáveis, mais transparentes, né, e mostrar que as coisas tinham jeito, né. Eu acredito que hoje, o público brasileiro, o carioca em geral, é muito mais intolerante à corrupção. Eu acredito que as instituições evoluíram. Hoje, graças a Deus e ao trabalho de vários colegas, eh, o BNDES é considerado a instituição mais transparente do Brasil, uma instituição pública, mas mais transparente, o banco mais transparente do Brasil. Então a gente teve um aprendizado. E quando eu digo isso, eu quero afirmar também a importância da humildade em querer aprender, na humildade em você ouvir o outro, ouvir o público, ouvir as outras instituições, ouvir as outras empresas, ouvir críticas e saber se posicionar frente a essas críticas. Uma coisa é a imagem que você tem de você, né, da sua reputação, do seu trabalho. Outra coisa é o que as pessoas, outras instituições, empresas têm de você. Então, muitas vezes há um gap, né? É um gap aí. O compliance ajuda a gente exatamente, seja na carreira profissional ou dentro de uma instituição, a enxergar esse gap e a entender como então alinhar as expectativas, alinhar eh a gestão dos riscos, né, e crescer juntos, né. Então eu acredito que esse processo me ensinou muito a importância da humildade, de você procurar aprender e reaprender, né, de você não ficar na zona de conforto. Isso como profissional também me ajudou. Há 10 anos na consultoria jurídica do banco, dando aulas na FGV, na associação, a gente fez um trabalho também há 10 anos, eu tive a felicidade de ser o primeiro presidente até agora tocando o Conselho de Governança, Compliance e Diversidade, onde recebemos em seminários internacionais, jornalistas da CNN, juízes da Class Action da Petrobras, autoridade da CVM, do Banco Central, o ouvidor digital, vi empresas certificadoras sendo criadas, vimos a Fundação Dom Cabral, a Fundação Getúlio Vargas em várias parcerias, o IBGC. Então, eu também outro aprendizado que eu tive nesses 10, 15 anos não se faz nada sozinho, essas instituições são importantes e por mais que as instituições tenham falhas, tenham defeitos, né, é importante se apostar e acreditar que a saída é a reforma das instituições, que a saída é o aperfeiçoamento das instituições, né, gerindo reputação, gerindo o risco, gerindo expectativas, alinhando expectativas. Então, essa é uma lição que o compliance me deu, que a governança me deu. Você falou muito de São Paulo e do Rio aí, né? Não tem que ter nenhuma rivalidade, a gente tem que ter complementariedade, né? São Paulo tem coisas espetaculares, o Rio tem coisas espetaculares, Minas Gerais, tem o Brasil inteiro. Então, a gente precisa aprender dentro desse ecossistema de instituições, de ONGs, de empresas certificadoras do compliance, de universidades, né, a gente precisa aprender a trabalhar cada vez mais juntos, né, e aqui eu tenho tantos colegas que eu poderia citar, fico até com medo de fazer injustiça citando um ou no outro, mas, em sua homenagem eu cito você, Márcio, como, um exemplo também, quer dizer, eu acredito muito nesse ambiente do compliance da governança, que é um ambiente muito generoso,
Existe, claro, a necessidade de se destacar, a necessidade de competir dentro de um mercado, mas as pessoas são muito generosas entre si, são muito, vamos dizer, no trato pessoal, são muito, afáveis e são muito íntegras e honestas também. Quer dizer, eu tenho só elogios a falar desse ambiente do compliance, das conferências, eh, várias que a gente foi em conjunto. Quer dizer, eu acredito que é um ambiente propício a gente construir coisas positivas. Então, eu acredito que fica mais como lição, primeiro de tudo, humildade. Quer dizer, a gente não pode nunca, dentro dessa área, querer achar que já sabe tudo, ou querer achar que vai ensinar as outras pessoas, ou querer achar que vai mudar, a cultura de uma organização simplesmente porque a gente está há mais tempo, trabalhando com esse assunto. Eu acredito que realmente só esse ecossistema, essa teia de relações, essa rede do compliance, né, que a gente chama, que é capaz de fazer uma verdadeira mudança, tá. Então, a gente fala individualmente da minha carreira, da sua e tudo, mas eu acredito muito no esforço coletivo e, mais uma vez falando, na força das instituições, na associação comercial, nas empresas, no serviço público, eh, nos nas associações em geral, não só comercial, né, porque eu acho que eu vi isso, né, ninguém isso daí foi um ensinamento da vida, quer dizer, a diferença está aí, é a sociedade empurrando o governo, é o governo corrigindo e também retribuindo e a sociedade, que eu acho que você vai avançando. É muito ruim quando eu vejo as pessoas nessa crise de confiança, muitas vezes, dizendo que não tem jeito, que as instituições são todas corruptas, ou que as pessoas são todas corruptas. Esse niilismo, esse ceticismo, ele para mim é o pior que pode acontecer. E eu acho que a grande lição então do compliance é essa, quer dizer, é dar otimismo, mostrar que é uma oportunidade, mostrar que compliance é investimento, não é custo, mostrar que compliance é cultura, né, não é caixa preta, não é caça às bruxas, não é perseguição, mostrar que os instrumentos, as ferramentas de compliance, eles estão, a favor desse aprendizado coletivo. Então, eu realmente acredito nisso, Márcio, eu realmente fico muito feliz, de ter feito tantos amigos como você durante essa trajetória. Olha, Humberto, você falou um monte de informação aqui, várias eu também não sabia, né. Aprendi também aqui com você. E eu acho que tem alguns pontos que você trouxe que eu queria ressaltar, que é bem legal, né. Primeiro, quando a gente traz fala da carreira, é isso mesmo, né, a carreira ela é individual, legal, mas ela só existe e só fica legal quando a gente está no coletivo. Porque nada adianta a gente fazer isso tudo sozinho para ninguém, só para você mesmo. Quando você tem que fazer pensando muito mais. Então, quando você trouxe ali falando da humildade, eu acho que isso é muito legal, né? A gente ser humilde o suficiente, trabalhar com outras pessoas. E eu acho que as instituições, como você trouxe alguns exemplos aqui, tem um papel fundamental mesmo na sociedade, né, num contexto geral. A gente tem que acreditar que esse é o movimento realmente que vai trabalhar para poder mudar e pressionar o que tiver que acontecer, em qualquer que for a instituição, esfera, para que realmente possa ali, eh, ir por um universo melhor, né, e realmente eu acho que esses 4 pontos, né, humildade, diversidade, né, as instituições e com essa união, acho que ela é importante. E quando você fala realmente de ver, não, compliance é uma caixa preta ou ter uma dúvida, né, do que está acontecendo dentro de uma instituição, hoje a gente vê cada vez mais que as empresas, né, e a sociedade não quer mais isso, né. Ela hoje está muito mais fácil. Talvez em 2000, quando a gente estava trabalhando, eu comecei a trabalhar nos anos 90, na década dos 90, era muito difícil o acesso às informações, né, e elas tinham uma centralização das informações. Eu acho que encaminhado junto com o compliance, a tecnologia ajudou muito, a apoiar e a difundir, e a unir pessoas em prol de muitas coisas boas. Então eu também vejo esse lado do compliance, como você diz ali, até da parte da cultura. Mas eu tenho um ponto, a gente acaba conversando com muita gente, eu deixei aqui um ponto que eu queria te perguntar, para ver a tua percepção, né. A gente ainda, parece que não, tá, mas a gente ainda escuta, eu escuto, eu vou até falar a gente, não, vou falar por mim, eu ainda às vezes escuto muito com algumas em rodas de conversa, às vezes num compliance,
como uma obrigação, acredita? Mas eu queria ver com você, com o teu discurso, trazer esse ponto, assim, o porquê as pessoas às vezes dizem qual é a diferença do compliance com obrigação e um pouco daquele compliance que ajuda na tomada de decisão. Eu estou tentando traduzir do que você trouxe ali na tua conversa, mas sair um pouco do que é uma obrigação, né, e até porque às vezes, né, Alberto, a gente escuta assim, compliance regulatório, né, "Ah, é uma obrigação, é regulação", mas não é só isso, né, é muito mais do que isso. Mas sim o compliance também na infraestrutura de decisão. Se você puder traduzir aqui um pouco para a gente, acho que vai ser legal. Perfeito. Eu tenho, voltando aqui um pouco ao lado pessoal, da carreira pessoal, tem um livro chamado, Decisões Conscientes, Empresas Resilientes. Foi o que eu tentei fazer um apanhado desses últimos 12 anos de carreira, grande parte dedicado à governança e compliance, dos meus artigos, estudos, aulas, e exatamente eu mostro isso, quer dizer, eh a governança e o compliance ajudam a todos nós tomarmos decisões mais conscientes, né. A gente sabe que as decisões são tomadas, muitas vezes, sem ter o cenário completo à nossa frente, né. A gente tem cenários de guerra, tem cenários de escassez, de pandemia, de crises econômicas, de desastres naturais, né. Isso tudo entra em cima de um planejamento que alguém lá atrás fez de uma empresa, de uma organização, de uma família, né, e impacta seriamente. Portanto, a gente tem que tomar decisões sobre ambientes pressionados, ambientes de estresse, onde a gente não tem todas as informações, onde existem possibilidades muitas vezes antagônicas, muitas vezes contrárias, né, e ninguém em sã consciência pode afirmar que sabe que aquela vai ser a melhor decisão, né. Então a gente pode pensar o compliance e a governança também como voltando àquele esforço coletivo, àquela ação coletiva, como uma forma daquela organização se tornar mais resiliente. Muito provavelmente as decisões de uma organização não vão ser sempre certas, né, não vão ser sempre as melhores, não vão ser sempre as mais lucrativas, né, e muitas vezes nem as mais éticas. Mas uma vez que você tem um esforço coletivo, onde você tem um processo, onde você tem um registro, onde você tem uma dinâmica de ouvir os interessados, de ouvir as pessoas impactadas, de ouvir as pessoas que estudaram aquele assunto, de ouvir, as pessoas mais preparadas, né, e assim tomando uma decisão, a resiliência, a força dessa decisão, né, ainda que ela não se demonstre a ótima, a decisão ótima, né, ela vai tornar a organização mais forte, inclusive para questionar a própria decisão, eventualmente, se assim for, e avançar. Então, o que que acontece? Eu acredito que aqui é outra lição que eu também aprendi nessa ponta, né. Uma coisa é o que a gente planeja na vida, uma coisa é o que a gente pensa que vai acontecer, e se prepara, e muito bem, e outra coisa é o que efetivamente irá acontecer e aconteceu, né, dentro de um cenário, né. E a resiliência é exatamente o que você faz a partir daí, né, Márcio, a gente sabe disso, quer dizer, quando nem tudo sai como a gente espera, como a gente quer, como a gente deseja, o que que a gente faz com isso? E eu acredito que o compliance também é isso, né. O compliance não quer dizer que a sua organização não vai sofrer questionamento quanto à reputação, ou quanto ao mal feito, ou quanto a uma irregularidade, ou contra uma infração regulatória, mas significa, assim, que quando algo acontecer que não esteja, em conformidade a alguma coisa, a sua organização vai tomar uma decisão mais ética do que tomaria se não tivesse um compliance. Vai tomar uma decisão mais transparente, vai tomar uma decisão mais integrada e, né, integrada a quê? Integrada ao seu sistema, né, integrada ao seu mercado, né. Então, nesse ponto também, o compliance é uma agenda de maturidade, né. E aí você vai falar para o empregado para o empresário e para os empregados também, né: "Ah, mas isso é só custo, isso é para inglês ver, isso é um integrity washing, né, isso é
mais uma moda, um modismo, né, até pode ser para alguém que realmente considere que é só isso, mas para quem percebe que existe ali uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de resiliência para a organização, aí você destravou essa chave, você abriu, é como se você passasse de fase, né, você tivesse eh, nesse mercado e passasse por uma outra fase, passasse por um outro nível de consciência quase, vamos chamar assim, né, onde você consegue ver as oportunidades que se abrem, né. E eu acredito que todas as organizações que levaram com seriedade essa agenda, que eu chamo de agenda positiva da integridade, elas hoje em dia elas não têm mais dúvida, né. E é claro que o pequeno e médio empresariado, pequena e média empresa, ele tem vários outros tipos de desafio que a grande não tem. Mas essa é uma agenda consolidada nas grandes empresas, né. Eu acredito que isso vai sim, sofrer uma consolidação também um pouco com talvez um pouco mais de tempo para as pequenas e médias. E é claro que vai ser tipo diferente de consolidação, um tipo diferente de desafio e de, vamos dizer, um aculturamento, né. Mas, eu não tenho dúvida que isso chega como eu falei aqui, o brasileiro ele não tolera mais, um ambiente, do vale tudo, né. E aí você vai falar, mas cada vez mais parece que surgem novas denúncias, novos escândalos, e a tendência é você ficar soterrado de más notícias, você ficar um pouco, eh, acabrunhado, ficar um pouco, né, pessimista, mas na verdade isso é uma prova de que as coisas estão sendo apuradas, que as coisas estão aparecendo, e é aquela velha história, antigamente a gente não tinha nem noção de como as coisas funcionavam. Então, num primeiro momento, você saber como as coisas funcionam, mesmo que mal, mesmo que como não deveriam funcionar, uma vez que você, destampa a caixa de Pandora, você não vai achar só bons feitiços, né, você vai achar também algumas magias negras ali quando você abre a caixa de Pandora, mas isso faz parte, eu acho que desse processo de amadurecimento. Compliance também é um processo não só de você, conhecer os seus limites, mas é um processo também de você ver a realidade e a partir dessa visão da realidade você tornar uma realidade, vamos dizer, que você realmente, possa confiar, possa celebrar, possa prosperar em cima dela, né. Sabe, Humberto, você, pô, como sempre, trouxe vários insights aqui. Eu acho que, obrigado pela tua compreensão, mas eu vou trazer alguns insights. Primeiro, quando você traz aí a agenda positiva da integridade, né, um dos pontos, né, que você trouxe, e falando realmente das grandes e pequenas empresas, né, acho que uma coisa que eu ainda vejo, né, infelizmente, é assim: "Ah, não, eu sou pequeno, eu não preciso". Não, na verdade você tem riscos diferentes, tem maneira diferente, você pode criar o seu compliance do seu do seu tamanho, né. É diferente numa grande instituição ou uma instituição financeira para um comércio, vou traduzir assim, os riscos, às vezes tem 3 4 lojas mas eu tenho que ter um certo compliance ali em tudo que está acontecendo ali dentro. Então, essa diferenciação ela é importante. E quando você traz esse negócio do eu vou juntar 2 coisas aqui sobre o aprendizado, né, do que não funcionou, abrir a caixa de Pandora, isso também me remete é o aprendizado, né, assim, nem tudo que eu vivenciei na minha carreira, vou trazer assim, eu queira praticá-lo. Eu vi pessoas praticando e eu posso falar assim: "Não é isso que eu quero", por exemplo, no papel de líder. Não, eu não quero ser esse tipo de líder, né, que tem essas atitudes, só trazendo um exemplo prático, assim, né. Eu posso aprender com esses erros dos outros, na minha visão, um erro, né, e ser um aprendizado para mim, e isso facilitar na minha condição, na minha vida, na minha carreira profissional ou na minha empresa, vendo problemas, às vezes, em algumas empresas. E quando você trouxe também um lado da eu anotei como frustração, né, quando a gente nem tudo é o que a gente quer, né, a gente sonha com muita coisa, a gente acredita, eu brinco, o brasileiro tem muita fé, acredita, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. E é por isso também a gente tem gestão de risco, mapeamento de risco, porque se acontecer algo que a gente não queira, você mapeia ali. E eu tô lendo um livro muito legal, não sei se falei em algum outro episódio, mas é o do Mindset da Carol Dweck, até peguei aqui no Google para nos ajudar.
E ele fala sobre o mindset de crescimento, que é exatamente esse, é o fixo de crescimento. De crescimento é exatamente você conseguir vivenciar, se expandir e com a frustração você entender como você lida, que é o que você trouxe ali. E a partir de como você lida, você consegue chegar num outro patamar, que é um outro aprendizado. Não está falando que você fez certo ou errado, é o como você lidou com aquela frustração e como você realmente conseguiu ascender com aquilo. Eh, então tem a ver com o que você trouxe aqui pra gente. Muito legal, né, você vai falando, eu vou anotando, vou pensando. E eu queria te fazer uma provocação, mas uma pergunta, porque às vezes a gente nessa área, a gente às vezes acaba tomando, eh, alguma medida ou alguma ação que talvez ela seja impopular, tá. Não vou mentir que não. Olhando assim friamente na hora que você falou de tomar decisão, nossa, o negócio é impopular. Mas, depois a gente viu que aquilo protegeu, né, que seja a instituição ou órgão ou a si mesmo, né, no longo prazo, né, quando a gente olha para trás. E eu queria te perguntar, tem algum caso que você pode contar que você, pô, tomou essa decisão, né, ali junto, claro, com várias outras coisas, mas foi tomada uma decisão e depois você olhou para trás: "Nossa, olha como a gente conseguiu corrigir a rota, porque a gente olhou assim"? Na verdade, nessa área, do compliance, da governança, como a gente fala muito de cultura, o que me chama a atenção em vários momentos da minha carreira, da minha vida e, dessa trajetória, é que muitas vezes o que se começou como assim: vem uma diretriz nova, vem um trabalho novo, vem uma regra nova, é uma burocracia, é mais um tempo que eu vou ter que me dedicar a alguma coisa ali, e muitas vezes isso aparece como assim: "Ah, bom, eu vou fazer isso porque essa área do compliance está falando, eu vou parar o meu trabalho para fazer isso". Ou: "Ah, isso aí quando tiver um tempo eu vou fazer". Ou você: "Ah, bom, eh, vou arranjar alguém para fazer isso aí, porque eu não vou conseguir aqui, eu não vou ter tempo para isso", né. Depois de um certo caminhar, de uma certa evolução, as pessoas começam a ver que aquilo que era uma coisa que elas iam fazer quando tivessem tempo, quando não atrapalhasse o trabalho, ou que fossem terceirizar para alguém, porque elas não tinham condição de fazer aquilo, elas começam a perceber a importância daquilo. Não pela regra em si, por uma norma, por uma burocracia, mas pelos resultados que se apresentam, pela credibilidade que se ganha, pela reputação. Caso isso não ocorra, a tendência é que você realmente não consiga mudar uma prática, mudar uma trajetória. Depois, num outro momento, as pessoas mesmas começam a ser embaixadoras do compliance, embaixadoras da governança. Elas começam a ver que, alinhando interesses, né, elas conseguem conquistar mais departamentos, conseguem criar aliados, conseguem eh, quebrar feudos, né. E aí você começa a ter uma consolidação de uma nova prática, né. A partir daquele momento, a gente pode falar que há uma mudança de cultura. Então o que eu poderia falar, assim, que é muito difícil você iniciar qualquer mudança nessa área, muitas vezes, mas que quando você começa a colher os resultados, eles se tornam, vamos dizer assim, a melhor propaganda que um departamento de compliance, que uma secretaria de governança pode ter, né. E com todas as ferramentas que vêm junto com um bom compliance que a gente sabe. Então, seriam, outra coisa que eu falo também, nesse meu livro Decisões Conscientes, Empresas Resilientes. Existem compliances formados por laços de confiança, né, e existem, sistemas de compliance formados por laços de controle e comando. Os 2 são necessários. A grande arte do compliance é você saber quando forçar mais a mão, por um sistema de comando e controle e quando forçar mais a mão por um sistema de laços de confiança, né, que são ambos necessários, ambos fazem parte, de um sistema de compliance, mas a arte do negócio é saber quando você pesa mais num e menos no outro. E isso daí só a experiência vai poder te responder. Mas, pra finalizar aqui para você, muitas vezes o que a gente pode sentir é: "Bom, eu devia ter ido por um caminho
mais focado na confiança, ou devia ter ido por um caminho mais focado no controle e poder. Isso, faz parte do processo, esse tentar, erro e tentativa, faz parte do processo de crescimento e de formação de uma nova cultura, né. Não tem como, né, assim, eu penso, eh a gente tem que errar, tem que ter a cultura de errar e corrigir o erro o mais rápido possível. Acho que esse é o ponto. Porque se a gente já iniciar com medo, "Ai, não sei", aquela cultura do pânico, né, "Ah, tenho medo de fazer isso, fazer aquilo", aí você não vai conseguir inovar, porque inovar, implementar o compliance, você ir para uma decisão que inicialmente parece ser ruim, por exemplo, como a própria implementação, fica tudo mais rígido, né, o processo está mais rígido, mas ele traz também uma segurança e lá na frente a gente acaba, realmente, descobrindo, até eu ter assim, o início complexo vai traz os resultados e depois isso gera propaganda, né, acho que, e essa é um dos pontos mais complexos nas rodas de conversa, pessoal, porque realmente, eh, às vezes você falar de alta administração, tem empresas de donos também, e fala assim: "Mas o quanto isso trouxe de resultado?". E isso é complexo, às vezes, de você trazer, por mais que você saiba que aquilo gerou resultados, eles às vezes não são tangíveis de uma maneira de falar assim: "Eu fiz isso e aquilo gerou aquilo", né. Então, por exemplo, eu fiz uma ação de marketing, de vendas, você vai lá, eu botei R$ 100, vendi R$ 300, eu lucrei naquela ação 200. E às vezes a prevenção a gente não consegue, né, são estatísticas, são pensamentos, são estudos que você fala assim: "A gente deixou ou evitou de ter", poderia ter acontecido ou não, mas a gente tende para um caminho. Mas esse eu acho que é um lado também muito complexo e difícil. E eu queria te perguntar, aproveitando aqui o teu lado de conhecimentos em governança pública, transparência, como trouxe lá no início da nossa conversa, eh, como é que, assim, você vê, eu sei que você atua nessa parte de transparência pública e controle social, e eu pensei o seguinte: como é que o setor privado ainda subestima quem fala de integridade dentro do setor público, né? Então existe essa rixa, né, parece às vezes que tem, não, quem é privado é de um jeito, o público é de outro. Como é que é isso para você que tem esse conhecimento aí? Eu acho interessante ainda a gente ter esse tipo de conversa, que eu sei que é muito ideológico, mas que, na verdade, a pergunta há muito tempo no mundo, não é nem no Brasil, deixou de ser se você é a favor do mercado ou se você é a favor do Estado. Na verdade, a pergunta, assim como eu falei um pouco, o sistema de compliance ele tem que ser um balanço, ele tem que haver um balanceamento entre sistemas de confiança e sistemas de comando e controle, dentro de uma ótica de uma cultura de integridade, né, o funcionamento também, né, para um país ou para uma sociedade menos corrupta, mais igual, mais justa, né, você tem que haver um balanceamento entre a regulação do Estado e a força criativa do mercado, né. O mercado gera riqueza, mas o mercado sozinho gera riqueza, né, e muita injustiça. Isso já está documentado. O Estado, ao regular, ele constrange o mercado, mas se essa regulação for virtuosa, ela faz com que haja mais competição, menos oligopólio, menos monopólio e menos corrupção também. É. A receita, né, perfeita para esse equilíbrio entre Estado, regulação, mercado, criação, de riqueza, né, ela não é dada em nenhum momento. Aliás, eu acho que ela pode ser diferente em vários momentos, né. E aí, aproveitando esse gancho que você me deu, eu falaria uma coisa que é um superpoder que o empresário, que o cidadão brasileiro tem, que se chama Lei de Acesso à Informação, na sua relação com o Estado, com o poder público. Ele pode perguntar qualquer coisa que se refira ao Estado, não é só quanto que ganha o juiz ou quanto que ganha um funcionário público, se a licitação foi isso ou foi aquilo. Ele pode perguntar sobre a qualidade das políticas públicas. Quanto melhor ele perguntar ao empresário, ele vai poder saber se o dinheiro que ele paga de imposto está sendo bem empregado, ele vai poder saber se o orçamento está sendo bem cumprido, ele vai poder saber se a dívida pública, se o aumento da dívida pública faz sentido ou não faz sentido.
coisas muito mais relevantes, às vezes, do que só saber se houve uma corrupção numa determinada repartição pública, que também é importante. Mas o que eu quero mostrar, Márcio, é o seguinte: a verdadeira lição realmente que eu aprendi, nesse tempo todo é a qualidade da interação. Eu falei de humildade, eu falei de aprendizado, falei de caixa de Pandora, falei de tanta coisa, da relação do Estado com o mercado, mas no fundo é uma grande equação, sobre a qualidade da interação. Se a nossa comunidade aqui do compliance, ela interage de uma forma vistosa, ela vai conseguir muito mais resultados, né. Eh eh, Na verdade, o nosso grande desafio é essa interação Estado-mercado, a interação poder público com empresas, né, a interação servidor público com empresário. Se essa relação tiver qualidade, né, se essa relação, tiver sentido, tiver significância, ela vai ter muito menos chance de descambar para um abuso de poder que vai gerar corrupção, né. Na verdade, a corrupção, se a gente pensar a corrupção lato sensu, é um abuso de poder, é alguém que tinha um poder e que exerceu esse poder de uma forma indevida. Isso pode ser em qualquer lugar que a gente imaginar, né. Se você tem uma qualidade de interação, se você começa a desenvolver uma interação que seja muito mais qualitativa, né, a chance de você, eh, tornar aquele ambiente tóxico e tornar aquele ambiente abusivo passa a ser menor, né. Olha, o método, bom, me fez pensar aqui no você falando. Eh, eu nos últimos anos, né, desde que eu entrei na área de apoiar a área de prevenção à lavagem de dinheiro e também compliance, GRC num contexto geral, eu percebi esse lado do Estado, né, o quanto o Estado, regulação e quanto ter essa qualidade, isso veio na minha mente, você falando veio na minha mente, assim, enquanto conheço excelentes profissionais que trabalham, têm carreira pública de anos, concursados em autarquias também. Eu falo a qualidade que eles querem fazer do trabalho deles. E eles sabem o quanto também precisam falar com o mercado para que acerte, porque também não é o objetivo, ser predador, ser ruim, dominar, não, é para regular o mercado ser melhor, né, para realmente, de uma forma geral, ele ser mais competitivo, gerar riqueza, como você trouxe, mas essa qualidade você trouxe, eu acho que é um ponto, crucial, realmente. E sabe o que que eu vou complementar, se você me permitir. Claro. É o Estado, eu vou chamar de mercado, com as empresas e tudo mais, mas eu vou trazer aquelas instituições que a gente falou no início da nossa conversa. O papel dela de fazer essa intermediação entre empresas, entre reguladores, eu vou chamar assim, e essas associações, né, empresas sem esse fim lucrativo, elas conseguem também trazer essa equalização de uma forma, muitas das vezes, muito boa. Ter esse trabalho, ela consegue ela ajuda muito, é o que eu vejo da minha experiência, tá, eu vejo a qualidade dessa interação melhorando, porque tem essas instituições no meio que apoiam nessas interações. E eu vejo, de um lado, o mercado pedindo para elas apoio perante ao regulador, e eu vejo muitas das vezes o regulador pedindo apoio delas para também interagir, para que chegue nesse consenso. Eu falo consenso, como você trouxe ainda há pouco, né, o melhor possível naquela tomada de decisão, na criação. A gente sabe que muitas das vezes quando se cria uma lei ou uma regulação, às vezes ela está até já ultrapassada, até porque a tecnologia hoje vem muito mais rápido, então fica mais difícil essas regulações, mas, realmente Estado, mercado, as instituições, essa qualidade, Humberto, para mim foi um grande aprendizado na nossa conversa aqui de olhar, né, de uma forma mais holística para isso tudo. E a gente já olhando aqui o tempo, Humberto, o tempo passa rápido aqui. Eu falei isso para você lá nos Eu bastidores, eu falei: percebi. "O tempo passa rápido aqui". Então eu vou vir para minha última pergunta, e aí eu trago sempre a pergunta tem muito mais focada em carreira e pensando em pessoas muitas das vezes que estão buscando galgar, crescer na área de RC ou na área de prevenção à lavagem de dinheiro, enfim, são a nossa auditoria, são os nossos principais públicos que me assistem aqui. E eu gosto de fazer uma pergunta que tem a ver com carreira. E você, por ter esse lado, né, você pode nos ajudar as pessoas. Quando você olha uma pessoa que quer crescer dentro da área de governança, riscos e compliance, o que você poderia trazer de algo prático para os próximos 90, 180 dias, né?
possa fazer aqui e trabalhar, né. Fala assim: "Pô, a minha dica é trazer essa, se você fizer isso, você tem grande chance de você trabalhar e ir evoluindo dentro da sua carreira". Quais seriam alguns passos que você pode sugerir para esses 180 dias? É, os nossos colegas aí, né, que estão à frente de novos desafios ou querendo entrar nessa comunidade, eu sugeriria conhecer mais o trabalho, eh, das associações, do Instituto Compliance Rio, né, lá do nosso conselho, temos na Firjan também, temos na Fecomércio, no Sebrae, vários órgãos onde você pode se inteirar, sobre esse assunto. E aqueles que têm uma vocação pública também, ver o trabalho da CGU, ver o trabalho de um TCU, ver, o trabalho de tantas instituições públicas aí que são referências, né, e procurar se alimentar, procurar absorver esses ensinamentos, como a gente falou aqui, que é um constante aprendizado. Frequentando essas associações, frequentando essas entidades, você vai fazer novos contatos, você vai aumentar o seu network e vai poder sentir, qual o caminho. É claro que, como eu dei o meu próprio exemplo aqui, muitas vezes o caminho é feito, né, e você se faz junto com esse caminho aí sem muito até ter como escolher, você é levado, e aí cabe a você, vamos dizer, ter a intuição ou ter aquela aquela, aquela coisa do equilibrista, né, você saber ir se caminhando aí dentro dos desafios da sua carreira para poder crescer, mas sempre mantendo como norte, eu acredito, essa vontade de aprender, essa humildade de saber que você só constrói as coisas coletivamente, né, e que é muito melhor e é muito mais prazeroso você fazer isso com amigos como você, Márcio, com, a quem eu parabenizo aqui mais uma vez por essa iniciativa do Luz no Compliance, que eu tenho certeza que já é um sucesso, e espero que eu possa ter aí, com essa conversa, jogado um pouco de luz aí em algumas desses nossos desafios comuns, né. Roberto, você trouxe várias luzes. Eu gosto, do meu nome, né, que foi Luz Não Compaz, tem vários motivos, mas, você trouxe luzes aqui, bem interessantes na minha visão. Eu aprendi, eu conheci um pouco mais de você, Humberto. Eu sempre falo em todas as conversas, porque realmente a gente se encontra, se conecta, se fala, mas sempre num bate-papo como esse a gente conhece mais, porque a gente aborda outras coisas que a gente às vezes nunca abordou ali no nosso dia a dia, nos nossos encontros. Então, mais uma vez, Humberto, muitíssimo obrigado, por ter topado logo de início, né, esse projeto da gente fazer aqui, fazer esse bate-papo sobre carreira, da gente estar junto aqui nessa conversa. Então, para mim foi muito rico. Então, Humberto, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Humberto, trouxe aqui, falou da CRJ, então eu também vou aproveitar, eu também sou voluntário, somos todos voluntários lá na CRJ, é um trabalho voluntário, mas com algo muito maior, muito engrandecedor. E eu também já vou dar a dica aqui nossa, Humberto, nosso encontro, né, dentro da CRJ, né, no nosso na nossa comissão, a gente realmente é sempre a primeira sexta-feira, lá no Rio de Janeiro, na sede da CRJ, e o palavras do Humberto não são minhas. Ela acontece presencialmente, de propósito, para que primeiro a gente possa se conectar visualmente, estar naquelas 2 horas lá juntos, sempre acontece das 10 a meio-dia, mas eu acho que é um ponto muito chave, né, a gente levar aos cariocas ou às pessoas que residem no Rio, ao centro do Rio, que é o centro muito histórico, sem contar aquele prédio que é lindíssimo, para quem não conhece, É vale a mesmo. pena. Eu tiro às vezes foto, o Humberto um dia desse me viu lá tirando foto, falando que realmente é lindíssimo aquele prédio, mas é um momento de interação, um momento de troca que a gente faz, todo mês lá na CRJ, né, na primeira sexta-feira do mês. Então eu já faço aqui, é um jabá, né, Humberto? A gente tem que falar também das coisas boas que a gente faz também no Rio de Janeiro. Eu queria passar a última palavra para você se despedir, se você deixar redes sociais e tudo mais, depois eu volto aqui para fazer o encerramento oficial do nosso episódio. Márcio, é só agradecer mais uma vez suas palavras carinhosas, confirmar que realmente os nossos encontros na associação são, além de prazerosos, são muito produtivos e inspiradores. Eu tenho muito orgulho de saber que você é um dos nossos grandes parceiros, colaboradores, palestrantes, né? Você é uma pessoa de muito valor,
Eu admiro você, mas realmente é um guerreiro aí, tá em todas as frentes, tá sempre ativo, e sempre com muita lealdade, com muito carinho, com nos no você não é só porque você está aqui no programa, no Luz no Compliance, mas você é assim pessoalmente, assim com todos, né, e eu já percebo isso em todos os locais onde a gente se encontra, você é muito querido. Então eu não tenho a menor dúvida que quem assistiu o seu programa e quem te conhecer pessoalmente, só vai poder confirmar isso e desejar muito sucesso aí para o Luz no Compliance. Obrigado, Humberto, mais uma vez. Agora a gente vai indo para o nosso encerramento oficial, né, então, obrigado a você também que está aqui com a gente até esse momento final. Esse episódio, né, trouxe para a gente muito insight, ele sempre vai compartilhar, sobre a nossa vida, né, sobre a nossa carreira profissional. E o Luz no Compliance ele continua, se você consegue continuar com a gente sempre nos nossos episódios, nas nossas playlists, você consegue acompanhar nas principais plataformas como Spotify e YouTube. Então segue se você gostou, queira compartilhar, dá aquele like, compartilha com os amigos. Eu te agradeço por estar aqui com a gente. Então a gente se vê no nosso próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.